Salve, salve família Botafogo! Vamos começando aqui mais um vídeo para o canal Além da Estrela Solitária. Bom, como não podia deixar de ser, hoje a gente vai começar falando aqui da brilhante vitória, da brilhante goleada do Botafogo de Futebol e Regatas sobre o Fortaleza de Renato Paiva, né? Uma vitória fora de casa importante contra um time que briga aí para não cair, né? Que tem esse desafio e isso motiva muito os jogadores, né? O Renato Paiva que conhece profundamente aí o nosso elenco. E uma vitória que foi aí, né, o David Ancelotti, inclusive, falou isso, condicionada pela expulsão no início do jogo, né? Com menos de 5 minutos, o Fortaleza teve um jogador expulso. E aí a gente soube trabalhar muito bem o jogo, né? Achamos um gol logo depois com o Marçal, fizemos um gol no final ali do primeiro tempo e foi um jogo bem tranquilo, né, como a gente já esperava e me lembrou, né, a final da Libertadores no Monumental de Nunes, a qual jogamos com um jogador a menos desde os primeiros segundos e conseguimos aquela vitória épica, né? Isso prova como é difícil você jogar com um jogador a menos o jogo inteiro, né, no futebol de hoje. Como é quase impossível você ganhar um jogo com um jogador a menos o jogo inteiro. E o Botafogo ganhou não só um jogo, o jogo mais importante da sua história. Então é só uma reflexão, né? Sobre o jogo, grata surpresa do Marçal, Fernando Marçal bem demais. Isso valoriza muito o elenco, né? Atuação brilhante do Marçal, 2 gols, enfim, Davi Ricardo bem demais. A gente vai precisar muito do Davi Ricardo, né? Com aí com a lesão do Caio Pantaleão, que vinha bem demais o Caio, e teve aí um problema, parece que vai parar por um mês, e tá fora dos jogos contra a LDU. Então é fundamental essa performance do Davi Ricardo, que vai ser o zagueiro junto com o Barbosa, que vai estar atuando aí nos jogos contra a LDU, né? São 2 canhotos, não é o ideal, mas eles estão se entrosando, vem jogando bem, e eu acho que não teremos problema com relação a isso e torcemos aí para pronta volta do Caio, que vinha jogando muito bem. Montoro, como sempre, brilhante, como no passe pro gol do Arthur Cabral, né? Arthur Cabral bem demais, bem demais. Um baita atacante, com características muito diferentes do Igor, mas é sim um baita atacante. Eu fico pasmo, o pessoal criticando ele. Pelo amor de Deus, gente, isso não existe. Alex Telles sempre bem demais nas assistências, e o Danilo é um capítulo à parte, né? Como o Danilo elevou o nosso time de patamar, né? Um jogadoraço, um jogador incrível, um cara pra frente, enfim, um jogador completo, um craque, e elevou muito o patamar do nosso time. Bom, estão chegando aí o Cris Ramos, né, um nome muito interessante, na minha opinião, um jogador altíssimo, um jogador extremamente veloz. Nos testes lá na época de Espanha chegou a fazer números de velocidade melhor que Vini Júnior, que o próprio Dembélé. Então, um jogador, eu acho que é um jogador diferente, que a gente não tem esse jogador, né, e achei muito boa essa contratação. Óbvio, pelo que eu pude pesquisar, ele não é um exímio finalizador, perde algumas oportunidades, mas também se além disso tudo ele fosse um exímio finalizador, provavelmente estaria no Real Madrid, no Barcelona, né? Mas acho um jogador muito interessante. Estamos em vias de contratar um zagueiro também, o Dantas do Novo Horizontino, parece que não vamos conseguir a liberação, e surgiu o Alex Vinícius do Atlético Goianiense, que, ao que tudo indica, é um bom jogador ali para compor elenco, né, e para ser suplente dos titulares em eventuais situações. Bom, goleiro Neto, né, um goleiro incrível, passagem por Fiorentina, Juventus, Valência, Barcelona, Arsenal, um cara que realmente eu acho que ele vem para brigar pela titularidade com o John, e nos credencia aí, certamente nós temos os 3 melhores goleiros da Série A e do futebol brasileiro, né? Temos John, Neto e Léo Link. Nenhum time seguramente tem 3 goleiros dessa qualidade, né? Acredito que ainda falte aí um ponta direita e um volante para fechar o elenco. Espero que venham esses nomes, né? A gente está agora nessa janela indo mais atrás de oportunidades de mercado, até por conta desse imbróglio aí né, que a gente reza e espera que se resolva logo, dos acionistas da Eagle, né, questão Botafogo, Lyon, muita coisa falada, muita coisa não é verdade.
E o que está acontecendo de fato, só quem está ali dentro sabe. E, enfim, e a gente tem que aguardar. Essas negociações são longas, não são simples. Então, em relação a isso, a gente tem que aguardar. Bom, e temos na quinta-feira uma final. Faço aqui a convocação a todos os botafoguenses. O lugar de botafoguense quinta-feira é no estádio Newton Santos. Tá? Temos um jogo importantíssimo e dificílimo contra a LDU, que certamente vai vir toda na retranca, todos os jogadores defendendo, vai fazer aquela cera absurda. Espero que o árbitro consiga coibir essa cera absurda que eles vão fazer. E a gente tem que jogar com inteligência, né? Precisamos sair do Newton Santos com um placar de no mínimo 2 gols de vantagem para irmos com um pouco mais de tranquilidade jogar na altitude lá do Equador, de Quito, que a gente sabe que é muito complicado, é muito difícil jogar lá. Mas muito confiante, lugar de Botafogo quinta-feira é no estádio Newton Santos. Se Deus quiser, a gente vai fazer um grande jogo e vamos sair de lá com um placar interessante pra gente. Bom, finalizando aqui, amanhã a gente tem um sorteio da Copa do Brasil, né, às 10 horas da manhã, é bom a gente ficar atento. Não tem, né, Flamengo e Palmeiras, que seriam os favoritos, estão fora, né, isso deixa a competição um pouco mais acessível. E não tem também nenhuma baba mais, né, os times que ali estão são todos bons. Acredito que o que eu gostaria de pegar seria o Atlético Paranaense, mas não dá para escolher. Acho que o pior time de pegar seria o Cruzeiro, depois o Galo. Fluminense e Vasco são clássicos, né? Corinthians é sempre um adversário difícil. O Bahia foi um time muito chato, que inclusive eliminou a gente na edição passada. Então não dá muito para escolher. Acho que se a gente fugir de Cruzeiro e Galo, tá de bom tamanho. Vou ficando por aqui, gente. Um forte abraço a todos e quinta-feira nos vemos no Estádio Olímpico Newton Santos. Saudações alvinegras e fogo neles!